salvar. Eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para o céu, eu vou. Antes de ler a palavra, eu quero situar. Para nós estarmos prontos para o arrebatamento, na hora do arrebatamento, a nossa mente tem que estar cativa ao pensamento de Yahushua. Tivemos um outro sábado no qual o Pai nos falou sobre que devemos pensar iguais a respeito das coisas que a palavra nos fala. Devemos ter o mesmo parecer, a mesma opinião, o mesmo espírito, a mesma alma, a mesma palavra a respeito das coisas concernentes ao reino de Yahweh. E quando nós estudamos ali, percebemos que a nossa mente tem que estar sintonizada. Então, o que eu penso a respeito de um versículo, você também tem que estar pensando igual. Por quê? É muito importante isso aí. Porque quem revela a palavra a nós é o Espírito Santo. Se você é convertido e eu também sou convertido, então eu e você vamos ter o mesmo parecer sobre o que está escrito, a mesma opinião. Então, por exemplo, sobre o nome, qual é o nome verdadeiro do Criador, o nome verdadeiro do Salvador, eu e você temos que ter a mesma opinião, porque o Espírito revela. O Espírito que revela a mim é o mesmo que revela a você. E ele não vai revelar uma coisa a mim e outra a você. Ele pode sim falar a mim alguma coisa a respeito da minha vida e outra coisa a respeito da sua vida, porque nós somos pessoas distintas. Mas a respeito de algo relacionado com o reino, com a palavra, com salvação, qualquer assunto que as Escrituras tratam, a opinião, a revelação que ele dá é a mesma para mim e para você. Então, a palavra diz que nós devemos, na hora do arrebatamento, estar com o nosso pensamento cativo, né? Nossos pensamentos cativos à obediência a Yahushua. Imagine aí, na hora que for acontecer o arrebatamento, está todo mundo sintonizado naquela rádio. Já pensou? São esses que vão ser arrebatados. E quem não vai ser arrebatado? Você veja no curso sobre arrebatamento, na playlist arrebatamento do canal Evangelho nos Lares, que lá você vai perceber quem não irá. E quero lembrar a você duas passagens, as quais nós vamos lê-las, que é João capítulo 14 e 1 de João capítulo 2. Em João 14, no verso 26, diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo ensina tudo o que precisamos saber. E em 1 de João, no capítulo 2, e no verso 27 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ela é a unção. Que unção? É o Espírito Santo que habita em nós. Então precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma opinião, a mesma palavra, né, a respeito das coisas sagradas. E para ter o pensamento
cativo à obediência de Yahushua, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Yahu, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Yahu, levando cativo todo pensamento à obediência de Yahushua, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Isso é tremendo. Observe que ele, no verso 5, levando cativo todo pensamento à obediência do ungido, de Yahushua. Todo pensamento. Todo. Não é uns pensamentos e outros não. É todo pensamento à obediência de Yahushua. Ora, Yahushua vem buscar para arrebatar. Vem arrebatar. Então, todas as pessoas devem estar com os pensamentos cativos a ele. Então, quem irá no arrebatamento? Toda pessoa que, na hora do arrebatamento, estiver com o pensamento cativo a ele. E se estiver dormindo, aí, antes de dormir, o pensamento deveria estar cativo a ele. Você entende? Essa ideia de o pensamento estar cativo fala da nossa alma. Então, o que estamos falando, na verdade, é como deverá estar a nossa alma na hora do arrebatamento. Os pensamentos são essencialmente da alma. Nós devemos lembrar que lá em Romanos, capítulo 12, 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe? Isso, Romanos 12, 2, fala de como deve ser a rotina do crente. Como deve ser a rotina de quem tem uma aliança com Yahushua. E aqui em 10:5 de Coríntios, está falando que nós temos uma batalha para travar. No 4, porque as armas, está falando de armas. Então devemos viver armados continuamente. Por que devemos viver armados continuamente? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge à espera de quem possa tragar. Isso está escrito em 1 Pedro 5, 8. E também porque a palavra diz que nós devemos resistir. Observe, Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos a Yahu, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não resistir ao diabo, ele não foge. E o que é resistir ao diabo? É expulsar da sua presença. Você pode não ver, os demônios são invisíveis, mas são reais. E eles estão ali onde estão as pessoas. A palavra diz ao derredor, ali próximo. Então você precisa resistir, expulsar. E como é que faz para expulsar? Só é a primeira coisa. A primeira coisa que é preciso acontecer em você, para você ter a autoridade suficiente para expulsar demônios, é ser convertido. A segunda coisa é você abrir a sua boca e ordenar. Sai para lá todo espírito maligno, todo demônio, sai da minha presença, bate retirada, eu estou ordenando. E mais, tem que fazer isso na autoridade do nome de Yahushua. Eu estou ordenando, sai da minha presença em nome de Yahushua. Pronto. Se usar o nome de Yahushua, ele vai embora. Mas se não usar, ele não irá. Ficará ocultamente escondido, esperando o momento para fazer a sua trapaça.
E para estar com os pensamentos cativos à obediência de Yahushua, é preciso frear, governar os pensamentos. Nós vemos, por exemplo, em Efésios 5:11, diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ora, se não podemos ser cúmplices nas obras das trevas, temos que estar cúmplices com as obras do céu, com as obras da luz. Então, uma forma de viver continuamente é não sendo cúmplice com as trevas e renovando a mente pela palavra, né? Porque em Romanos 12:1 também diz que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Para quê? Para que a carne seja mortificada, seja governada. Entende? E no verso 2 de Romanos 12 diz que devemos, né, manter a nossa mente em obediência à palavra, transformar a nossa vida pela renovação da mente. Para renovar a mente significa fazê-la nova de novo, ou seja, tirar os pensamentos ruins e colocar os pensamentos bons. E como é que os pensamentos ruins saem da nossa mente? Isso é milagre do Pai. Quando você lê a palavra que aprende um pensamento bom, esse novo vai ao velho. Quando vem um pensamento ruim para você fazer, pensar ou agir, né, ou falar coisas que são contrárias à palavra, quando você não aceita, né, desagradar ao Pai, então esses pensamentos vão morrendo naturalmente e você não vai se atendo mais a esse tipo de coisa, né? Então é importante você lembrar disso. Por exemplo, se você tinha o hábito de mentir, né, quando escuta a palavra, João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. Aí você olha, se eu mentir, eu estou obedecendo a Satanás. Então quando vem a ideia de mentir, você logo freia, não mente. Quando vem a ideia de invejar, você freia, não inveja. Quando vem a ideia de caluniar, você não calunia. Quando vem a ideia de falar grosso, áspero, você freia. E assim vai a vida toda governando, né, a mente como? Pondo os pensamentos cativos à obediência de Yahushua, a obediência do Salvador, a obediência do Filho do nosso Criador. E eu quero ler com você em 1 Coríntios, no capítulo 2, é uma passagem muito importante, né, que muitas pessoas não costumam meditar, né, bem nessa passagem. 1 Coríntios 2, a partir do verso, você leia todo o capítulo 2, eu vou ler somente a partir do verso 13, que diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Yahweh, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do mestre que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do ungido, a mente de Yahushua. Percebe? Então, observa que discernimento de coisas espirituais e não espirituais, isso é tarefa do Espírito. Mas como a mente fica sujeita, subordinada ao Espírito, então o teu espírito estando sintonizado constantemente no Espírito Santo, a tua mente vai passar a viver sendo governada pelo Espírito Santo. E aí tudo que você pensar vai passar no crivo, né, o julgamento santo, que é do Espírito Santo. Você entende? Então percebe que para viver, para estar com a mente, com o pensamento cativo à obediência de Yahushua, é preciso
se equipar, vamos dizer assim, com as armas espirituais, com as armaduras, né? Lá em Efésios 6, de 10 em diante ao 18, né? Fala de como usar as armaduras. Além de usar as armaduras, lá deixa claro que devemos orar por aqueles que pregam, por aqueles que presidem a obra, né, do reino do céu aqui na terra. Então, essa é a palavra que eu tinha para os amados, e o Pai me deu que eu falasse essa palavra, porque muitas pessoas estão aí já numa situação de inquietação. É muito crente falando Jesus está voltando, é muito pregador dizendo Jesus está voltando, e esse Jesus não vai voltar nunca. Sabe por quê? Porque ele não existe. Quem vai voltar é o Salvador, Yahushua, o Filho do Criador, Yahu. Esse sim voltará 7 anos depois do arrebatamento. Esse vai voltar. E por isso existe essa angústia no seu coração, porque você nem sabe o nome dele, você nem conhece o que a palavra diz sobre a volta dele para arrebatar a igreja, não sabe o que a palavra diz sobre a volta dele para montar o reino, né? Instalar o reino milenar aqui. Por isso fica com angústia. Mas nessa hora o Pai te aquieta com esta mensagem: mantém teus pensamentos cativos à obediência de Yahushua, a obediência do Filho do Criador, a obediência do Evangelho. O Evangelho que trouxe paz, o Evangelho que trouxe o fruto do amor, paz, bondade, amor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Evangelho que trouxe condições para você vencer toda tentação. O Evangelho que trouxe à luz o ensino necessário para você saber o que fazer para se libertar do vício, se libertar da prostituição, da bebida, da droga, para você vencer esses demônios malignos que vivem tentando as pessoas para o suicídio, para você vencer esses espíritos maus que tentam oprimir as pessoas com depressão, para você vencer esses demônios que trazem muitas doenças aí, para você saber como lidar com esta situação que o mundo vive de angústia, de agonia, de sofrimento por causa da pandemia, para você saber se preparar, estar pronto, para que na hora que ele vier, que a trombeta soar, que ele descer, num piscar de olho você desapareça desse planeta. E quando perguntarem para onde ele foi, aquela pessoa que estava com a roupa de tal cor, onde está ele? Estará a roupa lá onde você estava, e você estará nas nuvens de uma reunião com o nosso Salvador. Aleluia. Louvado seja Yahu, em nome de Yahushua. Te prepara, porque a hora chegou. A qualquer instante isso pode acontecer. Viva pronto, não dormita, porque acontecerá sem que você espere. Na hora e o dia você não saberá, mas acontecerá, porque assim disse Yahu, o soberano, o todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Continua adorando. Ele te chama para te salvar. Eu vou para o céu.